Então, a legislação tributária, primeiro nós vamos ver um introdutório, são alguns conceitos básicos contidos na Constituição Federal de 88, no Código Tributário Nacional e demais normas complementares. Quando nós falamos normas complementares, são as legislações municipais de vocês. Só que nada da legislação municipal ela pode estar em confronto com a Constituição e em confronto com o Código Tributário Nacional. Tá? Então, a legislação municipal tem que estar com base nessas duas normas. Princípio da reserva legal. O seu artigo 5º, inciso 2º da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, quando nós trazemos isso para a parte de retenções, especificamente, nós temos que ter um entendimento do que é obrigatório e o que é de dever do município em reter. Por exemplo, cada obra que o município licita é necessário uma SEI, lá da Secretaria da Fazenda Federal e junto ao INSS. Se eu deixo para efetuar as retenções deste INSS, desta obra, na última parcela, pode ocorrer que essa última parcela seja insuficiente para a cobertura disso. E se a pessoa, a empresa contratada, não recolher isso, o município tem que recolher. E é obrigação do município. Então, quando vocês têm uma obra lá no município, alguém chega, o secretário de Finanças, ou chega alguém e diz assim, pega e desconta tudo na última parcela dele. Não. Conforme a medição, conforme o pagamento, é o desconto efetuado em cima daquela obra. Não deixa para a última hora. Digamos o seguinte, que a última, se vocês olharem um cronograma físico e financeiro lá que vem do obras, da engenharia, geralmente a última parcela é um valor pequeno. Já diluiu em outras parcelas o valor. Então, esta garantia do INSS, eu não posso deixar nenhuma parcela sem esta retenção. A relação entre o Estado e os particulares sujeitos à tributação não é simplesmente a relação de poder, mas uma relação jurídica que é de natureza obrigacional. A relação tributária surge da ocorrência de um fato previsto em uma outra norma. Ocorrido o fato, que recebe o nome de fato gerador ou fato impunível, nasce a relação tributária, que compreende o dever de alguém, sujeito passivo, da obrigação tributária, e o direito do Estado, sujeito ativo, da obrigação tributária. Outra coisa que vocês têm que cuidar, a gente vai ver detalhado isso lá na frente, a questão do ISS. Eu tenho visto nos portais de transparência, que hoje tem essa informação no portal, que vários municípios não efetuam o desconto do ISS na nota. Então, por exemplo, se a empresa é do município vizinho e presta serviço no município de vocês, de acordo com o Código Tributário da maioria dos municípios, o serviço que é prestado na sede do município contratante deve ser descontado o ISS lá. Mas a empresa é do Simples Nacional e não sei o que e tal. Tá, mas se a empresa, vamos colocar aqui, presta serviço aqui em Curitiba e ela é ali de Pinhais, e o serviço público, a Prefeitura de Curitiba não descontou o ISS aqui, por mais que ela seja simples, Curitiba não recebe nada. Quem vai receber é São José dos Pinhais. Então, é uma maneira de controle de vocês, inclusive, alavancar a receita municipal de vocês, nesse sentido. Fator gerador. O fato gerador é a situação definida em lei como suficiente para a cobrança de um determinado tributo. Contribuinte é toda pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária em decorrência da prática do fato gerador. E o responsável é a pessoa que mantém a relação com o contribuinte e, por determinação legal, quando de sua contratação, torna-se obrigado a efetuar a retenção dos tributos por ocasião do pagamento.
Então, o que é a retenção de tributos? A verdade, não só nos tributos, como em outras situações, o município ele é como se fosse um elo de ligação entre quem tem direito, ou seja, a Receita Federal, a Receita Estadual, e quem é o devedor. Então, de acordo com as legislações, que são várias, e nós não temos tempo hábil para estudar todo esse trâmite, a gente vai ver um resumão, vocês têm que ter com base, lá no município de vocês, um cronograma do que desconta e o que não desconta. Retém, perdão. O que retém e o que não retém. O que é a obrigação do município e o que não seria obrigação do município. Um exemplo aqui, e se for colocar numa escala, eu faço lá no município 100 RPAs, no valor de um salário mínimo cada um. Esse INSS, desse recibo de pagamento autônomo, deve ser recolhido por quem? Retido por quem? O município simplesmente paga o 800 e a pessoa que prestou o serviço, eu sei que RPA é poucas pessoas que fazem hoje nos municípios, mas é a critério de exemplo mesmo, a prefeitura ou a Câmara deveria de descontar ou não esses tributos? Esse INSS parcela. Tem que descontar e recolher na GFIP dela. Então, ela é um instrumento, que na verdade ela não é devedor, porque não é um funcionário dela, é um autônomo, porém, é obrigação do contratante, ou seja, do município, recolher esse tributo que era devido por parte do prestador de serviço. Qual a legislação que possibilita a ocorrência da retenção? Caso o órgão seja obrigado a realizar a retenção, o que ocorre se o mesmo efetua o pagamento integral ao contratado e este não realiza o pagamento do tributo? Para quem que vem a penalidade nessa questão de não recolher? São várias situações, mas em específico para o contratante. Então, digamos assim, a prefeitura contrata uma empresa, né, como questão da obra que nós citamos de exemplo, e no final desta obra não se recolhe os valores devidos do INSS, o que não libera a certidão negativa daquela obra. Se a empresa não recolher, quem que não tem a certidão para prestar conta? É o município. Inclusive, esses dias eu fui procurado por um prefeito, que uma empresa ganhou, acho que 7 ou 8 obras no município, e foi levando. E chegou no final, a soma dos últimos pagamentos, que não foi descontado, a soma de todos os pagamentos dessas obras não cobria o valor que devia para o INSS. E o cara falou assim, você pega o dinheiro que tem aí e completa com o resto, porque eu não tenho dinheiro para pagar, o empreiteiro. Então, o município, lógico, ia executar ele, mas necessitava daquelas certidões para prestar contas de convênio a nível federal e a nível estadual. O município teve que arcar. Então, é uma questão que tem que ter muito cuidado, essa situação não deixar acumular de uma parcela para outra. Ah, mas é só 20 mil reais aqui, eu vou reter de 20 mil, eu deixo para reter de 100 na última. Não. 100 é o total da obra. Não, se for 5 medições de 20, você vai reter 5 vezes sobre o valor de 20. O que fazer se a empresa contratada pelo órgão apresenta pronunciamento judicial que determina a não retenção pela fonte pagadora? Ela já está trazendo uma documentação comprobatória que não precisa descontar. Então, neste caso, quando existir esse tipo de documento, o município não é obrigado a descontar. Tá? Mas tem que ter essa decisão judicial amparada e cópia dela em todo o processo. Então, cada pagamento que for ser feito, tem que ter uma cópia atualizada deste processo, dessa sentença ou dessa certidão. Regras para órgãos, autarquias, fundações e empresas da administração pública federal. Elas seguem as mesmas linhas.
A grande dúvida que fica na cabeça da gente sempre é essa. O que é a minha obrigação? Aonde que eu desconto, aonde que eu não desconto, como que eu devo efetuar, o que eu não efetuo, né? Então a gente vai começar a tratar isso daqui para frente. O próprio imposto de renda é uma situação que vocês têm que ter um cuidado especial também, porque quando vocês deixam de reter o imposto de renda, por mais que não sejam, algumas situações não sejam obrigatórias, a não retenção desse imposto de renda lá no município também arrecada não arrecadação para vocês. Porque se eu faço um pagamento, por exemplo, lá de R$5.000 para uma determinada pessoa que prestou serviço, uma empresa, né? Eu não retenho esse imposto de renda lá. A empresa vai pagar o imposto de renda depois. Só que vai pagar para quem? Vai pagar para o governo federal. Se vocês reterem no município, fica para quem? Para o município. Então, hoje se fala muito nessa questão de como aumentar a arrecadação do município, como ter um plus na arrecadação. Nós vamos dizer assim, João, mas é coisinha pequena, é uma coisinha aqui. Mas de pequenininho em pequenininho, se você for somando, né, dá um valor agregado um pouco maior. A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento. O valor retido correspondente a cada tributo ou contribuição será levado a crédito da respectiva conta da Receita da União. Então, nós temos especificamente aqui que a retenção do tributo, ela é de obrigação no caso da fonte pagadora, quem fez o pagamento, tá? O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. O valor retido, correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição, somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou de contribuição. Então, na compensação com o governo federal, eu só tenho imposto de renda compensado com imposto de renda, contribuições com contribuições, INSS com INSS e assim por diante. Outra coisa que tem que cuidar muito, e está voltando na moda esse ano, aí já vi umas 3 ou 4 empresas ofertando um certo tipo de serviço de compensação junto ao INSS. Daí o município licita, faz um contrato com essa empresa, e a empresa chega lá no RH do município e fala assim, ó, da parte dos servidores, você compensa tanto. Da parte patronal, você compensa tanto. Muitas das vezes não existe nem processo junto à Receita Federal. E aquele campo que tem de compensação lá na Cefip, ele é como se fosse um sistema burro, já falo assim, que ele aceita qualquer coisa. Então, se você colocar lá de um valor de 300 mil que você deve, abatimento de 150 mil, o sistema vai aceitar. Mas lá na frente vai vir uma notificação da Receita e vocês vão responder processo e vai ter que pagar isso parcelado. Então, cuidado para não cair nessa historinha aí milagrosa. Obrigações e responsabilidades. Primeiro tributo que nós vamos ver é a questão do imposto de renda, tá? Então, retenções de tributos na tesouraria municipal. Imposto de renda, fundamentação legal. Lembrando, frisando que o imposto de renda, todo que vocês reterem no município, fica como receita no município. Ah, João, eu não sou município, eu sou Câmara. O que eu retenho na Câmara vai para quem? Você faz a guia para a Receita Federal? Não. Você vai depositar lá na conta da prefeitura e vai pegar uma guia lá na prefeitura. O que não pode ocorrer é que tem alguns contadores de câmaras que estão efetuando o seguinte, vai lá, tem o número da conta da prefeitura e deposita na conta da prefeitura. O correto é ir lá na tributação do município, tirar uma guia com o código da receita específica da Câmara de Imposto de Renda e pagar essa guia no banco. Porque daí já fica contabilizado lá na prefeitura, igual na Câmara. Tá? O imposto de renda significa o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da empresa e entrega ao governo federal,
sendo que a porcentagem de desconto é fixada pelo governo de cada país onde é aplicado tal imposto. Os impostos pagos pelo trabalhador é denominado imposto de renda da pessoa física, e a declaração anual comprovativa dos rendimentos é denominada DIR-PRF, Declaração de Ajuste Anual. Então, é a DIRF que nós encaminhamos lá no município. A apresentação dessa declaração é obrigatória a todos os trabalhadores que possuem rendimento superior ao valor mínimo definido pelo governo. O imposto de renda retido na fonte é uma obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada está obrigada a reter do beneficiário da renda o imposto correspondente nos termos estabelecidos pelo regulamento do imposto de renda. O sistema de retenção do imposto de renda na fonte tem as seguintes características. Primeiro, a atribuição à fonte pagadora do rendimento ou encargo de determinar a incidência. 2. Esta mesma fonte pagadora calcula o imposto devido pelo beneficiário do rendimento. 3. Dedução do imposto do rendimento a ser pago. 4. Recolhimento mediante documento específico. E 5. Regimes de retenção exclusiva na fonte ou antecipação do devido no ajuste anual. Então, para vocês lá no município, às vezes a gente pensa assim, não, quanto menos eu reter, é menos serviço para mim. Entre eu pegar uma notinha ali e pagar o valor integral, ou efetuar todos os descontos que eu tenho que efetuar, é mais fácil eu pagar o valor integral, do que controlar fonte de recurso 94, do que controlar guias para recolher para o INSS, para recolher para a Receita, etc. e tal. Porém, quando se fala de imposto de renda, fica lá no município. Então, se eu não reter agora, a pessoa lá, quando for efetuar a declaração de imposto de renda, vai ter que pagar. Vai pagar para a Receita Federal, vai para o governo federal. Não fica para vocês. Esses dias eu fiz uma auditoria de RH, e num determinado município, só descontava imposto de renda do valor bruto. Então, todos os plus da folha de pagamento, por exemplo, gratificação, pagamento de 1/3 de férias, pagamento de férias indenizadas, tudo isso nada tinha desconto em imposto de renda. Primeiro que o município estava infringindo a obrigação de reter perante o governo federal, seja que fosse ficar para ele ou não. E segundo que ele estava abrindo mão da receita dele, que ia ficar tudo aquilo ali. No final da auditoria, nós chegamos ao valor em 2 anos que essa pessoa estava tocando o RH, foi deixado de recolher de imposto de renda que ficaria no município, R$920 mil. Para o município não tão grande assim. Então, vocês vejam bem, se dividir isso em 24 meses, é pouca coisa. Mas, numa certa economia, dava para efetuar algum investimento com esse valor no município. Os municípios já são tão carentes de recursos nesse aspecto. A falta de retenção ou recolhimento pela fonte pagadora fará com que sejam devidos da mesma o imposto, a multa de ofício e os juros de mora. Então, vejam bem, se eu não retenho, e a Receita Federal vem e faz um levantamento da falta de retenção, a pessoa vai pagar o imposto depois, mas a multa e os juros deste valor que não foi retido ou não foi recolhido, é obrigação da fonte pagadora. Então, tem que ter um outro cuidado também nesse quesito. Desta forma, o contabilista deve alertar os responsáveis pelos pagamentos da empresa que se atente à legislação, visando cumprir o dever de reter o imposto nos casos legalmente devidos. A retenção do imposto de renda na fonte, sem o correspondente recolhimento aos cofres públicos, caracteriza crime tributário, conforme o artigo 2 da Lei 837, adiante produzido. Constitui crime da mesma natureza: deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
Através disso, entende-se que, se a fonte pagadora deixar de reter o valor do imposto de renda e não o recolher, não está caracterizado o crime de apropriação indébita, estando o sujeito passivo apenas sujeito à sanção administrativa, multas e juros sobre o valor não retido. Então, ela não é penalizada por impropriação indébita, porém, é responsável pelos juros do valor não retido. Conforme parecer normativo da Receita Federal 1 de 2002, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto, deve ser apurada pelo contribuinte. A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se no caso da pessoa física, no prazo fixado para a entrega de declaração de ajuste anual e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal, estimado ou anual. Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data fixada, para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física e antes da data prevista para encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal, estimado, anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa, o ofício e os juros de mora. Tá? Então, quando a Receita percebe isso antes do prazo da entrega das declarações, a responsabilidade é da entidade. Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima, serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para o recolhimento do imposto, que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou até a data prevista do encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal, estimado, anual, no caso de pessoa jurídica. Quanto ao aprofundamento do conhecimento, retenção na fonte. Alterada a norma sobre a retenção de tributos nos pagamentos feitos por órgão público. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1540 de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 6/1 de 2015, alterou a Instrução Normativa 1234 de 2012, que disciplinava sobre a retenção da fonte do imposto de renda à pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro e COFINS da contribuição para o PIS/PASEP. Nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas por fornecimento de bens ou serviços. Destacamos nisso os pagamentos efetuados a título de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada nas faturas de consumo de energia elétrica, emitida por distribuidores de energia elétrica com base em convênios firmados com os municípios ou com o Distrito Federal, passam a estar dispensados da retenção do imposto e das contribuições. A dispensa da retenção fica restrita aos resultados relacionados com as finalidades essenciais das referidas entidades, não se aplicando ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário relativamente a instituições de educação e de assistência técnica social. Ou o que é isso? Não retém deste tipo de entidade. Sem fins lucrativos, a que se refere ao artigo 12 da Lei 9.532/97, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, associações civis, a que se refere no artigo 15 da Lei 9.532, para efeito da dispensa de retenção do imposto e das contribuições relativamente aos pagamentos efetuados a instituições de educação e assistência social,
sem fins lucrativos, ao que refere o artigo 12 da Lei 9.532, as instituições de caráter filantrópico e recreativo cultural, científico e associações civis, a que se refere o artigo 15 da Lei 9.532, e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar ao órgão ou à entidade declaração de acordo com os modelos do anexo 2, 3 e 4 da Instrução Normativa 1234 de 2012, conforme o caso, em 2 vias assinada pelo seu representante legal. Então, para não descontar, vocês têm que ter essas declarações de acordo com essa Instrução Normativa 1234. Cabe uma colocação aqui quanto ao Simples Nacional. Simples Nacional para tributo federal, vocês têm essa normativa de não reter nada. Porém, quando cai na questão do ISS, que é municipal, vocês têm que ver bem certinho, porque não é uma receita de bolo, o que diz o Código Tributário de vocês. Então lá, se o Código Tributário de vocês tiver um parágrafo quanto ao ISS, dizendo que os serviços prestados por empresa na sede do município, que utilizem servidores e mão de obra específica da empresa, tem que ser descontado na fonte, ou seja, no lugar onde foi prestado o serviço, vocês têm que ter essa ideia do simples isolada. Porque senão vem empresa do Paraná inteiro prestar serviço na cidade de vocês e vai recolher o ISS lá para a cidade sede dele. E na emissão de nota, agora também com as notas fiscais eletrônicas, a empresa tem a opção de cadastrar na nota lá se é retido ou não. Porque tem pessoas que dizem assim, se não reter na nota fiscal eletrônica, não tem como reter na prefeitura. Realmente, vocês, antes que a empresa emita a nota lá no sistema eletrônico, vocês têm que efetuar o cálculo de acordo com o Código Tributário de vocês e dizer o seguinte, nós vamos te pagar líquido, o valor de 2% do ISS vai ficar retido aqui. Então, você tira a nota com a retenção de 2% do ISS. Então, para efeitos de impostos federais, o simples vocês não se preocupam com nada. A empresa é simples nacional, não se preocupa com imposto de renda, com nada disso. Agora, com o ISS, vocês têm que observar o que diz o Código Tributário Municipal de vocês. Tá? O valor do imposto e das contribuições retidos será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. Então, só pegando esse gancho do ISS de novo, aqui, quando é uma questão de efetuar a retenção, quando a empresa for lá recolher a guia dela, do imposto de renda, vai abater essas guias recolhidas pelo município. No ISS é a mesma coisa. Quando ela for recolher, por exemplo, o Simples Nacional, pegando uma empresa pequena, tudo aquilo que nas notas fiscais foi retido é abatido do valor do imposto que ela tem que recolher. Tá? E poderá ser compensado ou deduzido pelo contribuinte que sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras. Primeiro, o valor do imposto de renda somente pode ser deduzido do valor do imposto apurado no próprio mês da retenção. Caso o valor do imposto retido seja superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subsequentes. 3. Os valores retidos na fonte, a título de contribuição social, de contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS, somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção. E 4, os valores retidos à fonte do título de contribuição social, contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, que excederem o valor da respectiva contribuição, a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Tchau.